Irmãos, vamos agora ouvir a palavra do Senhor. E para isso, nós faremos uma primeira leitura que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 19. Salmo 19. Nós vamos continuar a nossa breve série em Romanos, mas antes leremos o Salmo de número 19, que diz assim: Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. E nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem é que possa discernir as próprias falhas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos ler agora Romanos, capítulo 1, que é o texto da mensagem, o texto do sermão. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18 até ao 32. Romanos 1, 18 ao 32. Diz assim a palavra de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou
a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Meus irmãos, esse sermão foi escrito e pregado originalmente pelo pastor Iraldo Luna. Amados irmãos, Senhor Jesus Cristo, o Evangelho é o poder de Deus. Essa foi a principal afirmação de Paulo à igreja romana neste início da carta. Isso era também de toda a carta. Após a sua introdução sobre o seu compromisso com o Evangelho, o apóstolo passa a apresentar, a aplicar esse Evangelho. Mas vejam, ele não faz isso começando por simplesmente falar sobre o Evangelho, mas começa preparando o caminho para o Evangelho. Ele o faz de um modo muito diferente daquele que estamos acostumados. Estamos acostumados a ouvir pessoas apresentando o Evangelho, começando pelo amor de Deus, pelo perdão, pela misericórdia de Deus. Mas o apóstolo Paulo começa, ao contrário, pela ira. Certamente, em nossos dias, começar a apresentação do Evangelho pela ira de Deus soa algo estranho. Isso, se não, desconfortável para muitos. Essa verdade mostra a fraqueza da pregação do Evangelho nos nossos dias. Como já ouvimos antes, o Evangelho é o poder de Deus para salvar, mas vejam, a grande pergunta é: salvar do quê? A boa notícia do Evangelho fala da salvação de uma condição espiritual. O verdadeiro Evangelho não fala de uma salvação social, de uma salvação financeira, mas de uma salvação espiritual. E a melhor maneira de apresentar o Evangelho, de modo a causar um verdadeiro impacto àqueles que ouvem, é trazendo a verdade dos fatos de que o amor e a misericórdia de Deus no Evangelho vêm à luz do pecado dos homens. É preciso falar também da ira de Deus, pois sem a ira de Deus, o seu amor e a sua misericórdia ficam enfraquecidos. E nem mesmo se tornam boas notícias. Que boas notícias há em anunciar a misericórdia, o amor, o perdão de Deus, para quem não precisa de nada disso? Então, por que o tema da ira de Deus abre o caminho para a apresentação do Evangelho? Porque essa abordagem tira o homem da cena e coloca Deus como centro da mensagem. Muito do que se fala sobre o Evangelho parte do ponto de vista do homem. Fala-se do Evangelho tendo em mente as carências, as necessidades humanas. A realidade das pessoas nesse mundo é que elas sentem a necessidade de mais amor, sentem a necessidade de mais justiça, de mais paz. As pessoas têm vidas quebradas, famílias desestruturadas, relacionamentos mal construídos e, notoriamente, precisam de ajuda. Não há dúvidas de que o Evangelho, porém, pode mudar a vida dessas pessoas. Mas a questão aqui não é o que o Evangelho faz, mas sim o que o Evangelho é. O Evangelho, então, é a boa notícia de Deus para o homem perdido em seus pecados, dos quais terá que prestar contas diante de Deus. E a ira de Deus é o que irá mostrar todas essas verdades com mais clareza. Porque a ira de Deus fala da real condição do homem. Fala da real condição do homem diante de Deus. Portanto, meus irmãos, a apresentação do Evangelho começa em dizer que Deus está irado com o homem. Por isso nós leremos este nosso texto em 2 pontos. O primeiro ponto
A ira contra o pecado, dos versículos 18 a 23. A ira contra o pecado. Vamos ler novamente essa porção da Escritura. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Meus irmãos, esse é o resumo das primeiras palavras do apóstolo Paulo aqui neste nosso texto. Primeiro capítulo de Romanos, versículos 18 a 32. Vejam, a sociedade não está acostumada a ouvir sobre essas coisas. Isso se estende até, de certa forma, à igreja, de modo geral. A razão para isso está em confundir o que é a ira de Deus. Assim como as pessoas confundem, mal conhecem o amor de Deus, confundindo, misturando com o amor dos homens, assim também tendem a confundir a ira de Deus com a ira do homem, confundindo, misturando a ira do Senhor com a ira humana. Para muitas pessoas, a ira de Deus é um tipo de explosão descontrolada de raiva, normalmente ligada a uma ofensa que ele possa ter sofrido, que Deus sofreu. Mas, meus irmãos, isso não é a ira de Deus. A ira de Deus é contra o pecado. Ela se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens, como nós lemos aqui. Mas o que isso significa? Impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Os homens estão detendo a verdade pela injustiça. Vejam, meus irmãos, isso significa que a sociedade em geral tem reprimido a verdade em favor da mentira, a justiça em favor da injustiça. Alguém descrevendo essa ação de deter com mais detalhes, dá mais detalhes disso. A impiedade e a injustiça humana, ou a impiedade e a injustiça humanas, mantêm a verdade cativa nas cadeias da injustiça. Por não aderirem à verdade no coração e por não se submeterem a sua conduta à verdade, os homens de alguma forma acorrentam a verdade de Deus e assim tentam controlá-la. Acorrentar, cativar e controlar expressam muito bem o que o nosso texto está nos dizendo aqui. É isso que será explicado já nos próximos versículos. Vejam que os versículos 19, 20 e 21 começam com palavras de explicação. Você pode colocar perfeitamente ali 3 porquês no início de cada versículo, pois eles são a explicação do que está acontecendo neste deter a verdade em injustiça. O versículo 19 explica que Deus revelou ao homem a verdade acerca dele mesmo. O versículo 20 fala sobre a clareza dessa revelação. A criação de Deus revela naturalmente a sua divindade e o seu poder. Isso é tão claro que torna todo homem indesculpável, sem desculpas. Mas o que a humanidade faz com essa verdade? Negam. Os homens, por natureza, de maneira proposital, tendo conhecimento de Deus, não glorificam e nem dão graças a Ele. Isso é, precisamente, deter a verdade em injustiça. É negar a verdade, que é a revelação do próprio Deus.
para negar essa verdade, que é uma revelação de Deus, para promover, favorecer a injustiça. Fazendo isso, meus irmãos, os homens estão se sujeitando aos seus próprios pensamentos sobre a realidade. E o texto está dizendo que isso é obscurecer o coração, insensatez e também loucura. O versículo 22 diz: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Mas como isso explica a ira de Deus? É preciso entender uma coisa. Deus e a verdade estão do mesmo lado. De maneira que ofender a verdade é ofender a Deus. E ofender a Deus é ofender a verdade. Nessa relação, uma coisa deve ficar clara. O princípio básico da verdade é que a Deus pertence toda a glória. E isso já está claro para todos. Mas ainda permanece a pergunta: como todas essas coisas explicam a ira de Deus? Ao distorcer essa verdade, o homem ofende de maneira direta a Deus. E Deus se ira com ele. E sabem por que essa ira de Deus não é igual à ira humana? Porque Deus é a verdade e não o homem. Uma reação de ira humana não é uma reação contra a verdade. Mas a ira de Deus, sim, é uma reação contra os danos que a verdade sofre. Por isso, Deus nunca estará irado como o homem está. E ao mesmo tempo, Deus e a sua ira sempre serão justos contra aqueles que negam a verdade que por ele foi revelada. Todos aqueles que não adoram a Deus, que proclamam a verdade, estarão debaixo da sua ira, porque já estão pervertendo a verdade e a glória de Deus. Quando homens provocam a ira de Deus, eles o fazem contra a verdade e contra a mentira, e não em favor de si mesmos. Os salmos conhecidos como imprecatórios não são um desejo de vingança pessoal do salmista, mas um desejo de vingança da ira divina. Esta é a ira divina que estamos vendo aqui em Romanos capítulo 1, 18 a 32. Com isso, a ira de Deus nunca será descontrolada ou seletiva. A ira de Deus sempre se revelará contra toda a impiedade e contra toda a perversão dos homens. Deus é injusto em irar-se contra aqueles que pervertem intencionalmente a verdade? Não, de maneira nenhuma. A ira de Deus é necessária, justa e urgente, porque o mal não pode prevalecer. Ele será consumido pela ira de Deus. Sendo assim, meus irmãos, quem pode negar a ira de Deus? Que homem pode recusá-la? Ninguém, porque a verdade não pode ser escondida. A verdade pode ser negada, mas não pode ser escondida e nem derrotada. Chegamos então ao nosso segundo ponto. A ira contra o homem. A ira contra o homem. E agora nós vamos ler os versículos 24 a 32. Vamos ler novamente. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade.
sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Meus irmãos, você já deve ter ouvido falar que Deus se ira com o pecado, mas que ama o pecador. Vejam, isso não é verdade. Na mesma proporção em que Deus se ira com o pecado, também se ira contra o homem. A ira divina está sobre os homens. O homem é o alvo da sua ira. O homem é o alvo da ira de Deus. Quem perverte a verdade em mentira é o homem. Quem muda a glória de Deus é o homem. Portanto, quem sentirá o sabor da ira de Deus será também o homem. A partir do versículo 24, o apóstolo Paulo descreve como Deus age, como Deus responde diante da perversidade do homem em manter a verdade presa e controlada pela injustiça. O apóstolo repete como o homem é perverso. Ele cita dois pecados que possivelmente eram os mais visíveis no contexto dos romanos: a idolatria e a imoralidade sexual, especificamente na homossexualidade. Aqueles homens, desonravam seus corpos entre si. Versículo 24. Honravam, serviam a criatura mais do que ao Criador. Versículo 25. E a lista de perversão deles, na verdade, segue com os seus muitos itens, de acordo com o que nós já lemos. Versículos 29 a 31. Tudo isso não é só para falar sobre o pecado deles. Vamos lembrar, meus irmãos, tudo isso Paulo está querendo tratar sobre a ira de Deus. Por 3 vezes, ele fala que essa desonra e perversão é um sinal do juízo de Deus sobre os homens. Deus entregou tais homens, os entregou a uma mentalidade reprovável. A maldade do pecado que vemos no homem não fala apenas sobre a sua perversão, mas também de uma merecida punição do seu erro. A ira de Deus se manifesta nos homens e está sobre eles. E os próprios homens sabem disso. Paulo diz no versículo 32, conhecendo eles a sentença de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vejam, meus irmãos, eles não são inocentes e nem tampouco poderão fugir do juízo de Deus. Na verdade, o que Paulo diz, o que nosso texto está dizendo é que agora já estão experimentando a punição de Deus. A morte será apenas o último golpe da ira de Deus contra esses pecadores. E essa é a condição de todos os que nascem e permanecem em seu pecado, rejeitando a verdade do Senhor. Por isso, não podemos falar da ira de Deus apenas contra o pecado, mas devemos falar da ira de Deus também contra o pecador. O pecador é o alvo da ira de Deus. Mas será que Deus não ama pecadores? Sim, de fato Deus ama pecadores. Mas pecadores sobre os quais os pecadores sobre os quais está a sua ira. O amor de Deus não anula a sua ira. O amor de Deus abraça a sua ira. Deus amou pecadores contra os quais ele também está irado. O que acontece com aqueles sobre quem está a ira de Deus, mas que ele toma para si em amor? Vejam, meus irmãos, não é que Deus deixa de lado a sua ira. É que ele a derramou em Cristo. Quando Deus ama o pecador, a sua ira ainda está acesa. A sua ira ainda será consumada. Mas ele faz tudo isso em seu Filho Jesus Cristo, tendo-o feito na cruz de uma vez por todas. A ira de Deus não é anulada, mas aplicada sobre aquele que amava, aquele a quem o amava.
aquele que não perverteu a verdade, o único que não mudou a glória de Deus. Não é isso o que diz toda a Escritura? Esse texto, toda a Escritura nos fala sobre como Deus pode amar e se irar ao mesmo tempo. Ele derramou a sua ira sobre o seu próprio filho, a quem ele amava. E ao mesmo tempo ama aquele sobre quem estava a sua ira. A ira de Deus, então, é tão viva quanto o seu amor. E o seu furor consome o pecador. Isso nos ensina pelo menos duas coisas. A primeira é: quão sério é o pecado? Quão sério é o pecado? Sobre o qual nós já lemos em Levítico, capítulo 4. Meus irmãos, o pecado não ficará impune. Nós que fazemos parte do povo de Deus, não podemos diminuir essa verdade. A única diferença entre nós e aquele que está no mundo cometendo todo tipo de torpeza e perversão da verdade é que a ira de Deus cairia sobre nós, mas foi derramada em Cristo. Portanto, todas as vezes em que você pecar, reconheça o seu pecado com tristeza. Não o diminua. Pelo contrário, confesse-o com pesar, pois ele foi pago por Cristo. Em segundo lugar, podemos aprender que é possível a ira e o amor de Deus conviverem juntos. Devemos odiar o pecado e, consequentemente, o pecador, mas não podemos nos esquecer que ainda é possível amá-lo. Pecadores, assim como todos nós fomos um dia sem Cristo, só serão salvos dessa condição em que estão se pregarmos o amor de Deus e a sua misericórdia que estão disponíveis em Jesus. Não nos esqueçamos de que Cristo nos amou quando nós ainda éramos pecadores. De fato, Deus nos amou quando éramos os seus inimigos. Que da nossa boca sai aquilo que saiu da boca de Cristo quando repartiam as suas vestes diante dele na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E mesmo quando o sabem, aqueles pecadores devem ouvir da nossa boca o evangelho de Deus. Quer o seu pecado seja por ignorância, quer o seu pecado contumaz seja proposital, nós devemos pregar o evangelho de Deus, porque nós mesmos, enquanto estávamos em pecado, ouvimos o evangelho pela boca de algum instrumento. Vejam, meus irmãos, levar o evangelho ao pecador que está em inimizade contra Deus compreende falar da ira de Deus. Nunca nos esqueçamos de que o homem precisa ouvir primeiro do que ele deve ser salvo. Trazer o amor de Deus, trazer a graça de Deus, trazer a misericórdia de Deus, em primeiro lugar, na nossa pregação, é fazer do homem o centro do evangelho. Ele pode se esquecer, ele pode não se dar conta ou viver uma vida cristã achando que de fato está no centro de todas as preocupações do Senhor. Mas antes do Senhor nos falar sobre salvação, ele nos fala do pecado. A Escritura, no livro de Gênesis, antes de tratar sobre as vestes que o Senhor dá a Adão e Eva e a promessa de que o filho, a semente da mulher, pisaria a cabeça da serpente, fala também da queda de Adão e Eva ao desobedecer ao Senhor no único mandamento em que eles receberam. Portanto, o evangelho não vem no vácuo. Não pregamos o evangelho a pessoas que talvez nunca em sua vida ouviram que Deus está irado contra elas. Se elas de fato nunca ouviram isso, que o ouçam pela nossa boca. Ainda que pela primeira vez, essas pessoas saibam através de nós que Deus está irado contra elas. Porque somente assim elas podem buscar um Salvador e Cristo receberá toda a glória. Que Deus nos abençoe assim na nossa pregação e bem como todos aqueles que estão ao nosso redor. Familiares,
amigos, colegas de trabalho, abençoando-os e salvando-os do seu pecado por intermédio do Evangelho de Jesus Cristo. Amém.